Amados irmãos, esse momento de nós meditarmos na palavra de Deus, eu busquei em Deus uma palavra para trazer para a amada igreja. Deus falou comigo. Eu queria para trazer algo simples, chamado amor, mas que é mais forte do que tudo. Diga assim para aquele que está do seu lado assim: sem amor, eu não consigo te suportar. É verdade isso ou é mentira? Só para descontrair, tá, irmãos? Amém? Aleluias. Por amor, Jesus fez tudo o que fez por nós, amém? Por amor, Jesus se permitiu ser pregado numa cruz. Por amor, Jesus se permitiu ser humilhado. Por amor, Deus se permitiu entregar o seu único filho para que ele pudesse vir a este mundo, nascer de uma mulher chamada Maria. Por amor, Deus fez com que seu filho nascesse como qualquer criança nasce, sentindo dores, sentindo dificuldades. Por amor, Deus permitiu que Jesus sentisse e vivesse o que eu e você vive. Por amor, Jesus sentiu a dor de bater um dedo num prego. Por amor, Jesus sabe o que é uma unha encravada. Por amor, Jesus sabe o que é a dor de dente. Então não tem nada que você passe, que você vai olhar para Deus e falar assim: ah, mas Jesus não passou por isso. Ele passou. E eu vou te falar uma coisa: na época que ele passou, não tinha os médicos que tem hoje. Nós não tínhamos os planos de saúde que tem hoje. E muitos menos os medicamentos que temos hoje. Certo? Nenhum carro, aquele carro que talvez você não goste, que você está andando e reclamando, nem isso eles tinham. O carro deles chamavam 4 patas, cavalo. Isso quem tinha ainda era considerado rico. Então, olha o momento que nós vivemos. E por amor, Deus entregou Jesus para ser pregado numa cruz, para que eu e você, da mesma forma que um dia saímos do coração de Deus, fomos implantados no ventre de uma mulher chamada mãe, nós também, por amor, podemos voltar para onde nós viemos. Mas depende de você agora. Aleluias? Eu queria que vocês abrissem suas Bíblias em 1 João, capítulo de número 4. Vamos estar lendo do versículo 7 em diante. Enquanto vocês vão abrindo, eu vou ler algo que eu coloquei aqui. Deus, 1 João 4, do 7 ao 21. Vou estar lendo aqui algo antes de lermos a palavra, amém? Deus não nos ama pelo que fazemos. Não há absolutamente nada que possamos fazer para que o Senhor nos ame mais, e nada que deixamos de fazer para com que o Senhor nos ame menos. Este é o amor incondicional, um amor único. Deus é amor. Gente, enquanto vocês vão abrindo, isso é incrível. Tem muitas pessoas que se decepcionam no caminhar, porque elas apostam no que fazem. Tem gente que faz muito, irmãos, e é uma bênção, a igreja precisa. Tem gente que se dispõe o seu tempo muito, é uma bênção, todos precisamos. Mas tem gente que não faz nada, nada. Tem gente que não lava uma louça na igreja, tem gente que não passa um pano, tem gente que não move nem a cadeira da igreja. E nós, seres humanos, somos críticos. E às vezes honramos e damos amor àqueles que nos têm algo para nos dar. Por exemplo,
Se o irmão Renato, se eu chegasse aqui de manhã hoje, ele estava ali rapando a neve, o irmão Renato chegou, ele veio me ajudar. E se ele não viesse me ajudar? Mas eu ia estar com o coração? O certo é estar alegre. Mas eu poderia também estar, esse irmão abençoado, preguiçoso, nem para me ajudar. Mas a palavra de Deus nos diz que se você faz ou não faz nada, Deus te ama do mesmo jeito. Se você faz muito, 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 você é um exemplo diante das pessoas, daquilo que você faz, Deus, Ele te ama. Mas se você não faz nada, isso não muda o amor de Deus por você. Que incrível, né? Já pensou, irmão, você que é casado com sua esposa, a partir de hoje não lava mais a louça, não passa mais a roupa, não lava, não faz mais o almoço, e também fala que não vai trabalhar para te ajudar. Você continuaria com ela? Não vai fazer mais nada. Você tem que trabalhar, você tem que buscar o sustento, você tem que chegar na sua casa, preparar a sua comida, limpar a casa, fazer tudo. A sua esposa não vai fazer nada, é como se fosse um gatinho. Só come, bebe e dorme, tem que dar comida na boca ainda. Você ficaria com ela? Seja honesto, você continuaria com essa pessoa? Mas o amor de Deus, ele é diferente do nosso. Mesmo que eu e você não faça nada para Ele, mesmo que eu e você nem acreditamos nele, na sua essência, Ele continua te amando. E Ele continua fazendo de tudo para que nem eu e nem você caímos no abismo. Ele continua fazendo de tudo para que eu e você voltamos para o céu. Mas nós, com a essência de Adão, nós confundimos o que é amor. Nós amamos aquele que tem algo para nos dar. É tão fácil, né? Minha esposa chega em casa, se for, ela faz lá uma canja de galinha, um frango com quiabo. Eu amo ela. Mas o dia que eu chego e ela está deitada, falando, não fiz nada hoje, amor. Aí eu vou lá no Combino buscar um bentô. Eu continuo amando ela do mesmo jeito. Então temos que aprender a amar as pessoas como Deus nos ama. Não pelo que ela tem para nos dar, mas sim porque a essência de Deus está em nós. E a essência de Deus é amor. Se você tem essa essência, você não precisa que as pessoas te ofereçam algo para você caminhar com elas ou amá-las. Jesus morreu numa cruz há 2000, estamos em 2025? Há 2025 anos atrás. Você estava vivo lá? Não. Mas Jesus sabia que você estaria vivo aqui hoje. E Ele morreu por mim e por você, por tantos que já foram e pelos que hão de vir. Jesus pediu algo para você? Para morrer na cruz? Ele exigiu algo para você? Quando Jesus estava naquela cruz, tinham dois ladrões ao seu lado. Uma à sua direita, uma à sua esquerda. Um blasfemou. Se tu não és filho de Deus, por que você não desce daí? O outro se humilhou e disse, eu, sim, devo estar aqui. Pelos erros que cometi, pelas coisas erradas que fiz. Mas ele olha para Jesus e fala, o Senhor não. O Senhor não fez nada de errado. A não ser apresentar o Pai, o nosso Deus, para cada um de nós. A não ser apresentar a salvação para cada um de nós. Mas tinha que ser desta maneira. E Jesus olha para aquele homem que não ofereceu nada a ele. Nada. Teve uma vida, ele era um ladrão. Eu não sei o que ele roubava, a Bíblia chama de ladrão. E ele estava ali sendo crucificado com Jesus. Porque naquela época, ladrão, estupradores, eles eram crucificados, era a morte terrível, mais terrível que tinha. E escolheram nesse dia que dois seriam crucificados com Jesus. Só que um olhou para Jesus e disse, eu sim, devo estar aqui para pagar pelos erros que eu cometi. Mas o Senhor não. Jesus olha para aquele homem e diz para ele, ainda hoje, estarás no céu comigo. Ainda hoje. E aquele homem não ofereceu nem durante a sua vida nada para que merecesse isso.
Muitas vezes, irmãos, eu não nasci na igreja, mas eu conheço pessoas que nasceram no berço evangélico, cresceram e acham que podem ser melhor que os outros, porque nunca beberam, ou nunca roubaram, ou nunca foram numa balada, nunca fizeram nada de errado. Mas Jesus, Ele não olha dessa forma. Jesus, Ele só quer que você entenda que Ele é Senhor. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Para que isso fosse verdade e se tornasse uma realidade, Ele se suportou a ser pregado numa cruz. Por mim e por você. E a única coisa que Ele nos pede é que você creia que Ele é Senhor. Creia que o que Ele fez foi para te salvar. E que você tenha Ele como o caminho, a verdade e a vida. Só isso. Vocês já viram aqui algum vídeo na internet que tem pessoas que estão no seu leito de morte e alguém vai ali e faz uma oração, aquela pessoa sabe que não tem jeito mais, a ambulância está chegando, mas o estado dela é crítico, e alguma pessoa, algum servo de Deus, ela vai ali, corre e pergunta para aquela pessoa se ela quer reconhecer Jesus antes de morrer? E se essa pessoa no leito de morte, ela nunca fez nada para Deus, nada, talvez nem acreditava que Deus existe, viveu uma vida totalmente afastada de Deus. Não precisa ser uma pessoa ruim, estou dizendo, aconteceu um acidente ali. Estou dizendo que é um ladrão, que é uma pessoa ruim. Não, uma pessoa normal, ela sofreu um acidente ali. Mas um servo de Deus corre lá e fala: você quer confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador? E essa pessoa, ela sente algo naquela hora ali, que eu chamo para você de arrependimento. Porque a palavra de Deus diz que se você se arrepender dos seus pecados, você será salvo. Confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, naquele momento, que aquela pessoa ali sabendo, porque, irmão, eu acho, alguém que já passou no leito de morte, minha esposa já passou, minha irmã já passou, minha irmã já passou. O que você quer neste momento? Vou perguntar para você, neste momento, o que você deseja? Quando você está lá, você sabe que sim, que somente Ele pode mudar a sua história. Não quer morrer, não é verdade? Quem quer? Está entendendo? Então toda pessoa que passa por este momento, a única coisa que ela quer é o que você tem: vida. E aquela pessoa, quando está ali no leito de morte, eu estou falando agora de um acidente, quando ela vê a oportunidade de conhecer esse Deus maravilhoso, ela entrega e confessa o nome de Jesus, a palavra de Deus diz que ela está salva. E ela vai para o céu. Irmãos, eu estou com 43 anos de idade. Parece que eu estou com 30, né? Mas tem 43. Tirei um sorriso de vocês, né? Irmãos, eu vim para o Japão com 25 anos de idade. Eu vim para o Japão para ficar 3 anos. Já fizeram 18. Eu tomei a decisão de morar nessa terra. O que eu quero dizer com isso? A vida passa muito rápido. Parece que foi ontem que eu cheguei aqui. Parece que foi ontem que eu cheguei do sonho de ficar 3 anos, juntar dinheiro e ir embora. Passa muito rápido. E você pode ter certeza, de hoje até o seu último dia vai passar rápido também. Não sei se duraremos 70, 80, 60. Uns podem chegar a mais, mas passa rápido. Rápido. E depois? E depois? A palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, ela aponta para quê? Para que o homem seja salvo. Para que nós possamos morar com Deus na eternidade. E hoje eu quero falar desse amor deste Deus que se preocupa comigo e com você. Por isso que a palavra dele diz que ele não se importa com o que você faz, se você faz para ele ou não faz, ele te ama. Mas o que importa para Deus é que você seja salvo. Salvo. Deus, até o último fôlego da sua vida, você pode ter certeza, ele vai fazer de tudo para que você seja salvo. De tudo. Para que você tenha a vida eterna. Porque ao contrário, irmãos, é a morte eterna. E a Bíblia nos diz que a morte eterna
você vai lembrar de tudo que você fez na terra. Mas você vai lembrar disso com muita dor. Mas a Bíblia também nos diz que a vida eterna com Deus, Ele vai nos dar um novo corpo. Você não vai sentir mais dor. Você vai ser restaurado. E você vai viver uma vida eterna ao lado de Deus. Somente paz e alegria. Que maravilha. Você não se preocupar mais com trabalhar. Gostoso, né? Você não se preocupar mais com o que comer e nem com o que vestir. A única coisa que você vai ter que fazer é viver a vida eterna, feliz e alegre da presença do Senhor. É isso que Ele quer de mim e de você. É isso que Ele nos demonstra através do seu ato naquela cruz. Então, às vezes você pergunta assim: por que eu preciso estar aqui na igreja? Por que eu preciso, no domingo de manhã, sair da minha casa desse frio para vir aqui? Porque um dia, eu e você se encontraremos lá no céu. E você vai entender que a forma que nós vivemos aqui, ela vai determinar se você vai entrar ou não no céu. A forma que você vive aqui determina se o seu nome vai estar escrito no livro da vida ou não. Eu quero que o meu nome esteja escrito lá. Se você também quer, diga amém. Aleluias. Vamos falar sobre esse amor de Deus maravilhoso? Lá em 1 João 4, do 7 ao 21, diz assim: queridos amigos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece, pois Deus é amor. Foi assim que Deus mostrou seu amor por nós. Ele mandou seu Filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. E o amor é isto: não somos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e o seu Filho para que por meio dele os nossos pecados fossem perdoados. Amigos, se foi assim que Deus nos amou, então nós devemos nos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus. Se não amarmos uns aos outros, Deus vive unido conosco. E o seu amor enche completamente o nosso coração. A razão por que podemos ter a certeza que vivemos unidos com Deus é de que Ele vive unido conosco. E Ele nos deu o seu Espírito. E nos vive e anunciamos os outros que o Pai enviou ao Filho para ser Salvador do mundo. Todo aquele que afirma que Jesus é o Filho de Deus, Deus vive unido com Ele. E Ele vive unido com Deus. E nós, mesmo conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos neste amor, Deus é amor. Aquele que vive no amor vive unido com Deus. Eu acho que está repetido aqui, eu colei aqui. Irmão, vou estar acompanhando aí no telão, que eu acho que aqui na hora de eu colar aqui, ele repetiu. Volta aí no 7, fazendo um favor. Você está lendo aí. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus. Amém? Próximo. Aquele que não ama não conhece a Deus, porquanto Deus é amor. Foi deste modo que se manifestou o amor de Deus para conosco, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por intermédio dele. Assim nisto consiste amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, considerando que Deus amou dessa forma, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é aperfeiçoado em nós. Temos certeza de que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos outorgou do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Portanto,
Desta forma, conhecemos o amor que Deus tem por nós e confirmamos plenamente neste amor. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Desta forma, o amor é aperfeiçoado em nós, a fim de que tenhamos total segurança no dia do juízo, pois assim, com ele nos semelhantemente somos neste mundo. No amor não existe receio, antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo pressupõe punição, e aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém declarar, eu amo a Deus, porém odiar o seu irmão, é mentiroso. Porquanto, quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não enxerga. Ora, ele nos entregou este mandamento: quem ama a Deus, ame igual forma o seu irmão. Diga assim: eu amo meu irmão, porque eu amo a Deus. Quando você entende o amor de Deus, quando você entende o que Deus fez naquela cruz por mim e por você, você não vai ter dificuldade nenhuma em amar o seu irmão. Você não vai ter dificuldade nenhuma em aceitar os defeitos do seu irmão. Diga para o seu irmão assim: eu aceito os seus defeitos. Diga assim: são muitos, mas eu prefiro e eu decido ver as suas qualidades. Amém? Aleluias. Sabe, irmãos, a gente, quando convive com as pessoas, a gente conhece as pessoas do seu dia a dia, a forma que elas pensam e as formas que elas agem. Quantos de nós, se quiséssemos mudar alguém que você não queria mudar para alguma coisa? E da mesma forma, você também pode ter certeza que alguém queria te mudar em alguma coisa. Então precisamos aprender a olhar as qualidades. Porque como diz o meu apóstolo, os meus defeitos, qualquer idiota vê. Desculpa a palavra, mas essa é a verdade. Nós nos preocupamos tanto em olhar os defeitos das pessoas, esquecemos de ver as qualidades. E Jesus, a palavra de Deus nos diz ali, se nós não amarmos um ao outro, se eu não amar você que eu estou vendo, como eu posso dizer que eu amo a Deus que eu não vejo? Se a mesma palavra diz que depois que você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, o Espírito Santo vive em você e o nosso Senhor Jesus Cristo vem habitar em você, então se eu não te amo, como eu amo a Deus? Se Ele está em você. Muda muita coisa, né? A Bíblia diz que Deus habita em você. Então se eu não te amar, eu não estou amando a Deus. E Deus em momento nenhum disse que para mim te amar, eu preciso mudar aquilo que eu vejo errado em você. Às vezes a bênção da minha esposa pergunta para mim assim: por que você me ama? Responde você que é casado com a sua esposa, por que você ama ela? Difícil responder, né? Você está entendendo? Você nunca fez essa pergunta aqui? Responde aí. Nunca fez? Levanta a mão. Você nunca fez essa pergunta? Por que você me ama? Quando fizemos essa pergunta para uma pessoa, por que você me ama? Você não entendeu a palavra de Deus. Porque você não precisa oferecer nada para ser amado. Amor é respeito. Acima de tudo, amor é respeito. Tem muitos homens, vou falar isso para as mulheres aqui. Tem muitos homens que te dão um buquê de flor de manhã, te mandam uma mensagem bonita na hora do almoço, mas está traindo à noite. E tem muito homem que talvez não faça nada disso, mas ele te respeita. Desde o dia que ele decidiu que você seria a esposa dele. E vice-versa. Amor é respeito.
Deus te ama tanto que Ele te respeita ao ponto de deixar você decidir se você quer andar com Ele ou não. Ele te deu o livre arbítrio. Mesmo você sabendo que Deus é amor, que é Ele que te gerou, mesmo você sabendo que Ele se permitiu dar o seu filho para morrer numa cruz por mim e por você, Ele deu a você e a mim o direito de escolher se você quer ou não acreditar, se você quer ou não andar com Ele. Isso é amor. Está nas tuas mãos o poder de escolha. Você imagina o soberano Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que a palavra de Deus diz que Ele é capaz de segurar a água do oceano na palma das suas mãos. Ele te dá o direito de escolher se você crê ou não, se acredita ou não. Mas se você tomar a decisão de não acreditar, você pode ter certeza que Ele vai colocar pessoas no seu caminho. Ele vai colocar momentos para que o amor dEle e a presença seja manifestada na sua vida. Porque Ele, mesmo te dando o poder de escolha, Ele vai fazer de tudo para te convencer que Ele é Deus. Até no último fôlego da sua vida, Ele vai fazer de tudo para tentar te convencer que Ele é Deus. Aleluias. Irmãos, alguém aqui já viveu algo assim, que você fala assim, somente Deus para fazer um negócio desse? Vou te falar uma coisa para você. Deus tem propósito nas suas vidas. Deus, Ele escolheu um caminho para você andar desde o dia que você nasceu. O seu nome, Deus escolheu. Gostando ou não gostando, foi Deus que usou a sua mãe e seu pai para escolher o seu nome. Mas, e a mesma forma, do dia que você nasceu, você pode ter certeza, você nasceu, eu nasci, 7/10/1981. No caderninho de Deus está escrito o dia que eu vou morrer. Eu não sei o dia, mas já está escrito lá. Você pode ter certeza que Deus planejou para mim, do dia que eu nasci até o dia que eu partir daqui, que eu viveria uma vida, nos planos de Deus, uma vida de bênção, de vitórias, uma vida de amor, e serei salvo e voltarei para Ele. Esses são os planos de Deus para cada um de nós. Só que durante este caminhar, você decide a vida que você vai viver. É você que decide, porque Ele te deu o livre-arbítrio. E você escolher os planos dEle ou escolher os seus planos. Irmãos, eu nunca entendi porque Deus me trouxe para o Japão. Eu não vim pelo dinheiro, eu nunca quis vir. Eu vim por causa de uma mentira. Mentiram para mim que uma pessoa estava doente, estava com câncer, estava em fase terminal e precisaria de mim aqui para poder voltar para o Brasil. Eu abri mão de tudo no Brasil e vim para cá. Cheguei aqui e descobri que tudo era mentira. Simplesmente para me trazer para cá. E Deus, quando Ele quer fazer algo na sua vida, Ele usa os meios que às vezes você fala assim, que loucura. Eu cheguei no Japão, eu nunca odiei o Japão, mas eu nunca quis ficar aqui no Japão. Porque eu sempre fui apegado à minha família. A gente foi uma família, sempre cresceu unidos, parentes, tudo junto, final de semana juntos. Então eu sentia muita falta disso. Irmãos, muitos aqui já conhecem, mas eu era um alcoólatra, não parece, né? Eu bebia todo dia. Eu bebia mesmo. Eu bebia para ir trabalhar, para você ter uma noção. E um dia, eu bati um carro no Inagoya, debaixo de uma carreta, bêbado. Eu tinha começado a beber 8 horas da noite, isso era 10 horas da manhã. Eu estava completamente bêbado, eu e mais 2 pessoas. Nós dormimos, eu dormi no volante, os outros 2 dormindo, bêbado dentro do carro. Foram 11 viaturas no local. A gente não aguentava andar. Vocês conhecem a lei do Japão? Aonde era para mim estar hoje? Deportado. Deus cegou aqueles homens. E eles não viram que eu estava bêbado. Porque o propósito dele era que eu ficasse nessa terra. Antes mesmo de eu ter o aceitado como Senhor da minha vida. Antes mesmo de eu acreditar que Ele é o que Ele é. Talvez você não entenda por que a sua vida está sendo guiada por tal caminho. Ou talvez você não entenda por que você escolheu um caminho para triar e as coisas não estão acontecendo da forma que você quer.
E talvez o caminho que você escolheu não é o caminho que o Senhor escolheu para você. E a palavra de Deus diz que tudo que plantamos nós vamos colher. Então Deus tem um propósito na minha vida e na sua vida. Diga amém. Aleluias. Abra suas Bíblias aí em Efésios. Irmão, coloque no telão que eu vou ler pelo telão, que a minha versão aqui está meio... Estou gostando muito dela não. Efésios capítulo 1, versículo 3 ao 14. Gente, eu vou ler bastante Bíblia aqui hoje, que eu quero que vocês entendam que o que eu estou falando está na palavra de Deus. Amém? Aleluias. Olha lá o que está escrito. Efésios 1, 3 em diante. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porquanto Deus nos escolheu antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E, em seu amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade, para o louvar da sua gloriosa graça, a qual nos outorgou gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados, pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus. E que ele fez derramar sobre nós com toda sabedoria e entendimento. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe, todos os elementos que estão no céu, como os que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo, de acordo com o propósito da sua própria vontade. Com o objetivo de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele, igualmente, vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Amém? Aleluias! Tudo o que Deus fez e faz é para que um dia eu e você voltamos para morar com Ele na eternidade. Você pode dizer amém? Tudo que você faz aqui, tudo que você pode fazer para Deus, só existe um propósito: a vida eterna. Meu irmão, você pode ser feliz sem Deus? Pode. Você pode seguir a sua vida sem Deus? Pode. Você pode conquistar sem Deus? Pode. O mundo ensina que pode. Tem um monte de gente rica, milionária, e não conhece Deus. Então pode. Você pode ser feliz sem Deus? Pode. Agora, uma coisa que você não pode é ter satisfação e o preenchimento no vazio do seu coração sem Deus. Porque se dinheiro, riqueza satisfazesse o ser humano, eles não se matavam, não se drogavam, não procurariam prazer para o seu corpo. Quantos ricos se matam? Quantos milionários têm depressão? Quantas pessoas aí fora vivem uma vida triste, andando de Ferrari, de Lamborghini, vivendo em mansões com iates? E sabe tudo o que eles queriam ter, irmãos? É a paz e a alegria que você tem. A paz de deitar no seu travesseiro e descansar. Tem gente podre de rico que não consegue dormir. Precisa tomar remédio para dormir. E nós, os servos de Deus, às vezes reclamamos que dormimos muito, né? Que sentimos sono. Porque o sono é do justo. Você deita no seu travesseiro, você descansa a sua alma,
Porque você sabe que Deus cuida de você enquanto você dorme. Você sabe que Ele protege você enquanto você dorme. Porque você sabe que o dia de amanhã está nas mãos dEle. Então entenda o que a palavra está nos dizendo. Tudo o que Jesus fez e faz, tudo o que Deus fez e faz, é para que preencha em mim e em você esse vazio que há no nosso coração. E depois para nos dar a salvação em Cristo Jesus. Aleluias. Aleluia, Jesus. Abra aí em Salmos 68:5. Vamos ver o que diz Salmo 68, versículo 5. O amor de Deus, olha lá. Pai dos órfãos, defensor das viúvas, eis que é Deus da sua santa morada. Vamos ver mais o que Deus faz com o seu infinito amor? Salmo 146:9. Salmo 146:9. Amém? O Senhor protege os migrantes, ampara os órfãos e as viúvas, mas frustra os planos e as atividades dos ímpios. Olha que interessante, eu acabei de falar um negócio aqui, né? Que o ímpio, irmão, o ímpio é considerado aquelas pessoas que falam que não precisam de Deus. Mas o ímpio, ele também precisa conhecer a Deus. Por isso necessita que eu e você apresentamos Deus para essas pessoas. Eu gosto muito de falar que não é o que a gente fala que convence, mas é o que a gente faz, as nossas atitudes. Se você olhar, você que é pai, você que é mãe, você pode falar da hora que você acorda até de noite para o seu filho: você não pode fazer isso, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso. Mas se você não for exemplo, o seu filho vai fazer tudo aquilo que você fala que não pode. Porque palavras sem exemplo, palavras sem atitudes em vão são. Então, se você encontrar uma pessoa que ainda não conheceu esse amor de Cristo, chegar nele e dizer assim: olha, Jesus te ama, Jesus é amor, Jesus vai mudar a sua vida, Jesus vai fazer tudo. Não adianta, irmãos, porque ele não conhece. Agora, se através da sua vida ele vê em você a alegria de viver, ele vê em você a satisfação, ele vê em você prazer, e ele vê em você algo que ele quer, aí sim o convencimento vem. Então diga assim: eu quero ser exemplo pelo que eu faço e não pelo que eu falo. Amém? Aleluias. Irmão, Mateus 5:45. Fazendo um favor. Aqui em Mateus 5:45 está escrito assim: para que vós torneis filhos do vosso Pai que está no céu, pois que Ele faz raiar o sol sobre os maus e os bons, e derrama chuva sobre os justos e os injustos. Deus ama tanto a sua criação, que é eu e você. Ele faz derramar o sol e a chuva para aqueles que crê e aqueles que não crê. Isso é amor. Se Deus amasse como nós amamos, Ele faria nevar no meu vizinho, mas Ele não ia nevar na minha garagem, para não deixar meu carro cheio de neve. Legal, né? Já pensou? Só neva na garagem do vizinho, mas no seu não, porque você precisa sair com o carro, Deus vai deixar a sua garagem sequinha. Mas Deus, Ele é justo. O amor dele é incondicional. Então o mesmo que Ele derrama no quintal do seu vizinho, Ele vai derramar no seu quintal. Mesmo que você teme a Deus ou não tema, Ele vai derramar no quintal dos dois. Porque o seu amor, como eu disse lá no começo, não depende do que eu faço e nem do que você faz. Amém? Aleluias. Mas a revelação suprema e a manifestação total do amor de Deus por nós é Jesus o Cristo.
João 3,16. Quem conhece essa palavra aqui, levanta a mão. João 3,16. Vamos dizer todos juntos? Bem, põe no telão aí, irmãos, porque se alguém não souber, acompanha. Vamos ler tudo aqui na mesma versão aqui, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluias! Aleluias! Irmão, Romanos 5,8. Romanos 5,8. Aleluia, Jesus. Porém, Deus comprova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício quando ainda andávamos no pecado. Aleluias. E vamos lá. Em Romanos 8, 31, 39. Um pouquinho para frente, irmão. 31, 39. A que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos conhecerá juntamente com ele, gratuitamente, todas as demais coisas? Quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, ele ressuscitou dentre os mortos, está à direita de Deus, e também intercede a nosso favor. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou a ansiedade? Ou a perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Contudo, em todas as coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Portanto, estou seguro de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquais poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E você que crê, comece a aplaudir o nome do Senhor. Aleluias. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Só existe um ser que pode te afastar do amor de Deus. Você sabe qual é? Você mesmo. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Irmão, sabe quantas vezes eu já disse não para Deus? Muitas vezes. Sabe quantas vezes Deus levantou o profeta para falar na minha vida, me dar um caminho, uma direção, e eu não acreditei? Muitas vezes. Sabe quantas vezes Deus pegou com o seu amor a minha mão e falou: filho, vem para cá. Mesmo que você disse não para mim, eu quero o melhor para você. Sabe quantas vezes Deus fez isso comigo? Muitas vezes. Feche seus olhos durante 30 segundos. Comece a ver quantas vezes Deus já pegou na sua mão e disse: filho, vem por aqui. O caminho que você está seguindo não é o que eu preparei para você. Quantos de nós estamos sofrendo por coisas que não deveríamos sofrer? Estamos passando por coisas que não deveríamos passar. Quantos medos há em seu coração? Quanta ansiedade e a incerteza do amanhã. Quantos de nós sofremos com isso? Porque não conseguimos entender o amor de Cristo. Não conseguimos entender que Deus, Ele simplesmente tem o melhor para mim e para você. Aleluias. Glórias a Ti, Jesus.
Não foi a partir da crucificação de Jesus que Deus começou a amar. Ele nos ama desde o início, desde a eternidade. Seu amor é infinito, incondicional. Algo interessante também percebermos é que o amor de Deus, fazendo parte da sua essência, não está acima dos seus outros atributos. Por exemplo, o Senhor não é mais bondoso, amoroso do que justo. Muitas vezes nós escutamos as pessoas que vivem, tomam atitudes que desagradam a Deus. E quando Deus levanta alguém para trazer uma palavra de correção, elas olham e falam assim: Deus é amor. E é. Mas Ele não é mais amor do que justo. Ele não é mais bondoso do que justo. Sabe o que é justiça, irmãos? É você colher aquilo que você planta. Não adianta você plantar vento e não querer colher tempestade. Não adianta você plantar desonra e querer colher honra. Não adianta você plantar algo e querer colher outra. Deus é justo, Ele te ama, mas Ele é justo. Ele vai deixar você colher aquilo que você plantou. Se hoje você está vivendo algo que você não quer viver e você não entende o porquê está vivendo, comece a plantar algo diferente. Está vivendo tempestade? Comece a plantar amor. Você vai receber carinho e paz e alegria. Porque a colheita é abundantemente mais. Esse é o nosso Deus, Ele é justo. Então, o que eu aprendi na minha vida? O meu apóstolo sempre fala: 2 mais 2 é 4. 3 mais 1 é 4. Se você fizer a mesma coisa, mas de forma diferente, não vai adiantar nada. Vai dar o mesmo resultado. Porque Deus, Ele é justo. Da mesma forma que Ele te dá o direito de escolher o que você planta, mas uma coisa Ele não te dá: o direito de escolher o que você colhe. Amém? Quem aqui quer mudar o que está plantando? Aleluias! Glória a Jesus. Irmãos, o amor de Deus por nós tem um propósito. O propósito, o desejo que o Senhor tem pela humanidade é que ninguém se perca, ninguém pereça, mas recebam a vida eterna. Vivam uma vida de comunhão com Ele e se arrependam. Conheçam os seus erros e confessem que Jesus Cristo é o seu Filho amado. O amor de Deus, Ele não muda. Em um mundo que está em constantes mudanças, sejam elas quais forem, Deus não muda. Seu amor por nós não muda. Vamos ler Malaquias 3:6. Malaquias 3:6, fazendo um favor. E depois Tiago 1:17. Malaquias 3:6 diz assim: em verdade eu, Yahvé o Senhor, não mudo. Por esta razão, vós, os filhos de Jacó, não sois completamente destruídos. Eita glória! Rapaz, se Deus mudasse, irmã, hein, pastora? Se Deus mudasse, eu falar por mim, eu não estaria aqui mais não, já teria sido destruído há muito tempo. Se Deus mudasse aquilo que Ele é e a sua essência, pelo que eu já vivi, você pode ter certeza que eu não estaria mais aqui. Mas Deus não muda. A humanidade lá atrás, há 4.000 anos atrás, poderia não saber o que era um carro, poderia não saber o que era um telefone, poderia não saber o que é simplesmente um hospital. A mesma forma que Deus agia lá, Ele age hoje. Ele não muda a sua essência.
A humanidade, ela cresce no conhecimento. O conhecimento, ele nos atrai. Ele nos dá tempo. Porque você imagina, se você fosse fazer uma viagem que você gasta hoje 1 hora, lá no passado você gastava um dia, a pé. Se você quisesse falar, já imagina nós aqui há 2000 anos atrás, se nós quiséssemos ver o nosso parente lá no Brasil. Será que tinha navio há 2000 anos atrás? Deveria ter, né? Não sei se suportava ir daqui ao Brasil. Mas quando os antepassados de vocês, eu não sou descendente, foram, quantos dias eles gastavam para chegar no Brasil, vocês sabem? 3 meses. 3 meses. 3 meses, 90 dias. É isso, Dona Hortência? Mais? Ei, Dona Hortência está falando que é mais. Agora eu vou perguntar para você, tinha hospital no navio? Tinha médico no navio? O que acontecia, Dona Hortência, quando alguém morria no navio? Vocês ouviram? Se alguém morresse, era jogado no mar, eles davam 3 voltas com o navio e tchau, vamos embora. O mesmo Deus de lá de trás, ele é o mesmo Deus de hoje, ele não muda. E quantos de nós reclamamos da vida que temos? Meu irmão, meu avô nunca teve acesso ao que eu tenho. Hoje eu estou a 28 mil quilômetros longe dos meus pais, mas eu consigo falar com eles como se eles estivessem aqui. Eu tenho 18 anos de Japão. Quando eu cheguei no Japão, para ligar para os meus pais, era aquele telefone era ficha, era cartão, não lembro? Cartão, 1.000 ienes. Dava quantos minutos, irmã? 5 minutos. 1.000 ienes. Hoje você liga de graça. E agora eu vou te fazer uma pergunta que eu me fiz para mim esses dias. Mesmo sendo de graça, com qual frequência você tem falado com seus familiares? Meu irmão, quando eu cheguei aqui, eu pagava 1.000 ienes e eu ia toda sexta-feira naquele orelhão para ligar para o meu pai e para minha mãe. E tinha fila. E se o seu minuto acabasse, se você quisesse falar de novo, você tinha que estar na fila de novo. Mas eu estava lá toda sexta-feira. E agora, com a internet na minha casa, pergunta se eu ligo para o meu pai toda sexta-feira. Nós vivemos numa época que a gente reclama demais, mas a gente tem e vai ter aquilo que nossos antepassados nunca tiveram. Mas Deus, você pode mudar. Eu hoje, 18 anos depois, eu vivo uma vida que eu não vivi quando eu cheguei no Japão. Eu cheguei aqui com 25 anos. Era tudo difícil. Não tinha produto brasileiro em qualquer lugar. Suiaco? Esquece. Não tinha. Suiaco no hospital? Ou você pagava alguém para ir com você? Não tinha. E hoje nós temos tudo. E reclamamos. Se você entender que Deus não muda, a gente também teria que entender que o tempo não podia mudar a nossa essência. O tempo não poderia contaminar a nossa essência. Quantos de nós estamos contaminados? E aí queremos que Deus mude para que se adapte ao que nós vivemos hoje. Ele não vai mudar. A sua essência é amor, a sua essência é justiça. Então, irmãos, o que eu tenho para deixar para você, que Deus te ama, você pode ter certeza disso. Independente do que você faz, Ele te ama. Tudo que Deus poderia fazer por mim, por você, Ele já fez. Não tem mais nada que Deus precisa fazer, nada, já está tudo feito. Está tudo consumado naquela cruz. Tudo já está consumado. A única coisa que precisa ser feito é da de nós para Deus.
A única coisa que precisa ser feita é de nós para Deus. Então nós que possamos entender que Ele e a sua essência não vai mudar, nunca mudará. Deus te ama, Deus sempre vai te amar, mas Deus também vai deixar você escolher para onde você vai. Por que eu trouxe essa palavra hoje que fala de amor? Porque amor é o que move o mundo. O amor faz eu suportar o defeito de cada um que está ao meu redor. O amor faz eu andar com as pessoas. O amor me aproxima das pessoas. Quem não ama ninguém quer ficar sozinho. Você conhece alguém que não gosta de andar com pessoas? Que quer ficar sozinho, isolado? Não sabe o que é amor? Nunca se sentiu amada e não sabe amar? O amor, ele nos aproxima. Naquela quadra lá, que maravilha, a gente vai ali, se diverte, dá risada. Temos amor um com o outro, respeito um com o outro, admiração um com o outro. Tem pessoas aqui dentro que têm qualidades que eu não tenho, eu admiro. Então vamos parar de olhar para os defeitos e vermos as qualidades. Porque sabe o que Deus olha dentro de você? As suas qualidades. Sabe por quê? Porque as suas qualidades quem colocou foi Ele mesmo. Deus não vai te pedir nada do que Ele já não colocou dentro de você. Nada. Se Ele te chamar para algo, porque Ele já te deu, está aí dentro, basta florescer. Basta você querer dizer sim. Então, quando eu leio essas passagens que a gente leu hoje, e a gente entende a essência de Deus, e que Deus não muda, e quem precisa ser mudado somos nós, e se nós entendermos que essa mudança não é um peso, nenhum. Irmãos, eu vivi de quando eu nasci, até os meus 14 anos, eu vivi na raiz católica. Eu ia na igreja porque os meus pais me levavam. Tudo que eu aprendi ali foi porque os meus pais me ensinaram. Os meus 14 anos, até os 25 anos, eu fui guiado pela cachaça, bebida. Eu fui guiado pelo mundo. A época que eu mais produzi na minha vida em questão financeira foram dos meus 18 anos até os meus 25 anos. Eu não ouvi conselho de ninguém, muito menos dos meus pais. Eu ganhava muito bem, eu era dono do meu próprio negócio no Brasil. Eu gastava tudo, através de mulheres e bebidas e baladas. Dos meus 27 anos, quando me apresentaram Jesus para mim, e Ele mudou a minha vida até hoje, aos 43 anos. Tudo que eu vivi nesse tempo, eu não troco por nada. Por nada. Porque se você entende o amor de Deus, e entende da onde Ele te tirou, e entende o momento que você está vivendo, você nunca mais vai querer voltar a ser o que era antes. Mas sim, você vai querer entregar a sua vida nas mãos dele, para que este amor te guie por dias de paz, por dias de alegria e dias de conquistas. Porque o Deus que te manda falar isso, Ele diz que Ele é o dono do ouro e da prata. E Ele também diz que se você o buscar em primeiro lugar, todas as coisas serão acrescentadas. Mas nós por muitas vezes erramos. Buscamos primeiro as coisas e depois a Deus. E as coisas fogem de nossas mãos. Então, a palavra que eu deixo para vocês hoje: busquem a Deus em primeiro lugar, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Aleluias!